Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. A você que nos acompanha, talvez você esteja enfrentando tantos problemas. Talvez o seu dia hoje não foi tão produtivo, você teve um dia complicado, um dia que te trouxe talvez preocupação, ou algo ao longo do dia talvez te irritou, mas você vai se dar conta nesta palavra que por mais que o teu dia não tenha sido melhor, que teus problemas estejam te afligindo, você vai se dar conta que você nunca está só. Você vai perceber que nesta mensagem que há sempre alguém contigo chamado Espírito Santo de Deus, o qual está com você porque você precisar, porque der e vier, e aonde quer que você esteja, esse alguém chamado Espírito Santo, ele está sempre a teu lado, a teu favor e à tua disposição, ou seja, você pode contar com ele porque você precisar, aonde quer que você esteja. Tá bom, queridos? Olha o que diz aqui Lucas, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Veja, Jesus ele chega naquele lago e a Bíblia diz que ali há 2 barcos. E um daqueles barcos era o qual estavam os discípulos de Jesus. E eles o haviam passado a noite inteira, não havia apanhado nada. A Bíblia diz que eles o haviam desembarcado ou descido do barco e já estava lavando azeite. Por quê? Porque eles passaram a noite inteira e nada havia apanhado. Significa que eles estavam cansados. E quando a Bíblia diz que eles o haviam desembarcado e lavado azeite, significa que eles estavam desistindo. Significa que eles estavam jogando a toalha ao ponto de já ter desembarcado, ou seja, já tinha saído do barco. Eu vim aqui te trazer essa mensagem da parte de Deus. Mesmo que a sua vida não esteja um mar de flores ou um mar de rosa, mesmo que a tua vida não esteja, ou que você não esteja atravessando os seus melhores dias, aguenta mais um pouco. Logo vai ter surpresa no seu barco. Você vai perceber nesta mensagem que Jesus chegou na vida desses discípulos na última hora. Foi no último momento, foi no último instante. Foi quando eles o haviam descido do barco, ele já estava lavando as suas redes, ou já estava guardando o seu equipamento de pesca, como se dissesse, não tem mais jeito. Como se dissesse, não há mais o que fazer. Como se ele dissesse, não há mais uma forma, uma saída, uma maneira para resolver ou solucionar nosso problema. Talvez você está passando exatamente por isso. E talvez o fato de você estar passando por um problema, você está olhando e você não está vendo a maneira de resolver, a forma de resolver, e você está querendo desistir. Você está pensando em sair do barco, em jogar a toalha, como o discípulo estava fazendo. Mas aguenta só mais um pouco. E você vai perceber que se você aguentar um pouco mais, mesmo não sendo fácil o que você está enfrentando, logo Jesus vai entrar no teu barco. Se você aguentar só mais um pouco, você vai ver que quando você achar que está tudo perdido, como esses aqui pensaram, quando você achar que não tem mais jeito, Jesus vai chegar com a solução. Jesus vai chegar com o socorro. Jesus vai chegar com a providência. Jesus vai chegar com aquilo que você precisa. Jesus vai entrar no teu barco e realizar teu sonho. Ele vai entrar no teu barco, vai mudar tua história. Você só precisa aguentar um pouco mais. E você vai ver que se você for um pouco mais paciente, mesmo não sendo fácil, você não vai se arrepender. Porque esse tempo que você está esperando, esse tempo que você está achando que nunca vai chegar ao fim, esse problema o qual você está achando que nunca vai ter uma saída, quando você menos esperar, a resposta vai estar dentro do barco no qual você está presente. Porque Jesus vai entrar no teu barco e vai trazer no mesmo a solução de tudo que você está precisando. Se você aguentar um pouco mais, você vai ver que ele sempre chega quando a gente acha que tudo está perdido. É quando a gente está querendo desistir. Ei, é com você que eu estou falando, você que quer desistir. Você que quer parar, você que quer sair do barco, aguenta um pouco mais. Esses aqui, embora já tenha saído, estavam lavando seu equipamento de pesca. Mas quando eles achavam que estava tudo perdido, Jesus chegou com a solução que eles tanto precisavam. Quando eles achou que não havia uma maneira para solucionar o problema, Jesus chegou com a solução, porque Jesus é dono da solução. Quando eles pensou que todo esforço tinha sido em vão, Jesus chegou e mostrou para ele que aqueles que esperam e confiam no Todo-Poderoso, o esforço não é em vão, mas cedo ou mais tarde,
será bem recompensado pelo tempo que você passou esperando. E eu vim aqui te dizer, viu? O teu esforço não está sendo em vão. O teu esforço não está sendo à toa. Você vai ser muito bem recompensado no nome de Jesus. Nada que você está fazendo não está sendo à toa. Teu esforço, teu empenho, tua dedicação. Por mais que você esteja olhando e você pense consigo mesmo: pastor, o senhor está falando isso, mas só Deus e eu sabe como está a minha vida. Esses aqui também sabiam. Eu estava passando exatamente por isso. Ao ponto deles haver descido do barco, estavam lavando as suas redes. Ou seja, para eles era o fim. Talvez o momento que você está vivendo, aos teus olhos, é o fim também. Não há mais como resolver teu problema. Só que quando eles menos esperaram, quando eles acharam que era o fim, quem chega? Jesus, que é a solução daquilo que para eles estava perdido. Quando eles menos imaginou, quem chega com a providência? O próprio Cristo. Para eles não havia como resolver o problema. Para eles ali era um caso perdido. Para eles não tinha mais volta. Para eles não ia adiantar mais. Até porque eles estavam cansados, já tinham saído do barco, já estava lavando equipamento de pesca, ou seja, já estava jogando a toalha. De repente Jesus chegou com a solução a como eles tanto precisavam. Então aguenta mais um pouco, Jesus chega sempre na última hora. Aguenta mais um pouco, ele sempre chega no último instante. Aguenta mais um pouco e eu te asseguro, eu asseguro a você que vai ouvir essa mensagem, Jesus não vai te desamparar, nem que ele tenha que chegar na última hora. Mas ele não vai te deixar sem providência. Ele não vai te deixar sem socorro. Ele não vai deixar que o teu esforço seja em vão. Está ouvindo? Ele vai chegar quando você menos esperar. Olha o versículo 3. Entrando em um dos barcos. Veja que ele entrou em um daqueles barcos. No barco de quem? No barco daqueles que pertenciam a ele. Ele vai entrar no seu barco. Nada vai impedir. E quando ele entrar no seu barco, você vai ver que a história vai mudar. Quando ele entrar no seu barco, você vai ver que o jogo vai virar. Quando ele entrar no seu barco, você vai ver que aquilo que aparentava estar perdido, você vai se dar conta que não tem nada perdido. Porque quando Jesus entrar no barco de um alguém, ele só entra para resolver o problema daquele alguém. Ele vai entrar no teu barco, vai te trazer socorro, providência e solução no nome de Jesus. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Ele pediu que afastasse um pouco da praia. E quando ele pediu que afastasse um pouco da praia, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Ele mandou que se afastasse um pouco da praia e que lançasse as redes. Ou seja, ele estava dizendo assim para Pedro e para você que ouve essa mensagem: você esperou até agora, é porque você estava em águas rasas. Vamos para água profunda? Nas águas profundas tem o que você está precisando. Quando a Bíblia fala de profundidade, a Bíblia está falando de paciência. Quando a Bíblia fala de profundidade, a Bíblia está falando para você ser um pouco mais intenso, ser um pouco mais paciente. Quando a Bíblia fala de profundidade, a Bíblia está falando para você aguentar só mais um pouco, esperar só mais um pouco, que aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não se atrasa, no momento e na hora certa ele vai entrar no teu barco. E você vai ver que vai valer a pena você ter esperado. Você vai se dar conta que o tempo que você passou esperando, você não estava perdendo tempo. Você estava esperando por aquele que tem a solução do seu problema. Você vai perceber que o teu tempo não foi perdido, é porque não era a hora. Porque quando a hora chega, ele entra no barco e todo o problema de alguém que está naquele barco é resolvido. Ele vai resolver teu problema, aguenta firme. Ele vai entrar no teu barco e você vai perceber que você não estava perdendo tempo. Você vai ver que você estava nesse barco sendo preparado até que Jesus entrasse nele para te trazer a solução. O tempo que eles passaram no barco, eles não estavam perdendo tempo, mesmo sem ter nada dentro do barco. É que eles estavam sendo preparados para que quando o momento chegasse, Jesus entrasse no barco aonde eles estavam. Olha no versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Veja, havemos trabalhado toda a noite. Quando a Bíblia fala de noite, está se falando de dias difíceis, dias de obscuridade, dias de deserto, dias de aflições, dias de angústia. Quando a Bíblia fala a palavra noite, ela está falando de dias difíceis, que foi o que esse aqui passou. Mas aí o mesmo Pedro disse: é verdade que as coisas não estão tão boas como a gente queria, mas sobre a tua palavra
eu vou entrar no barco de volta. Ei, não desce no barco não. Não desce do barco não, melhor dizendo. Aquele que não falha, está provando a tua fé para ver até onde você vai. Aquele que não atrasa, talvez ele pode não ter entrado no seu barco ainda, mas ele está te dando tempo para você pensar se você vai sair do barco ou se você vai permanecer no barco. Porque se você permanecer no barco, ele vai entrar no barco contigo. Se você permanecer no barco, ele vai te trazer providência. Se você permanecer no barco, ele vai te socorrer. Mas ele não vai falhar com você. Esse tempo que você está esperando é Deus dizendo, aguenta um pouco mais. A hora e o momento está chegando em que ele vai entrar no barco. E todos os teus problemas vão ser resolvidos no nome de Jesus. Porque aquele que vai entrar no barco qual você está, ele vai trazer toda a solução qual você está precisando. Tá bom, queridos? Seja paciente. Não sai do barco. Não joga a toalha. Tenha só um pouco mais de paciência. E você vai ver que Deus não atrasa. Na hora certa ele vai entrar no teu barco. E o que aparentava estar dando errado, o que aparentava estar perdido, você vai ver que quando ele entrar no teu barco, nada está perdido. Você vai ver que no momento em que ele entrar no teu barco, o teu problema vai ser resolvido. Você vai ver que quando ele entrar no teu barco, você vai ser bem recompensado pelo tempo ao qual você estava esperando. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Seja paciente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.